Exercício 29. Para que valores de x1, a reta tangente ao gráfico de f de x igual a x2 mais 1 no ponto de abscissa x1 é paralela à reta de equação y igual a x menos 1. Esse é o tipo de exercício que provavelmente você vai precisar ler o enunciado algumas vezes, né? E com bastante atenção para entender bem o que se pede. Apesar de ser um enunciado curto, mas se você não tem experiência com a resolução desse tipo de exercício, ele não é tão o que está sendo pedido não é tão fácil de ser entendido, certo? Então vamos lá. Para que valores de x1, a reta tangente ao gráfico desta função no ponto de abscissa x1 é paralela à reta de equação y igual a x menos 1. Vamos fazer o seguinte, vamos ignorar de início essa segunda parte da questão e vamos obter a equação da reta tangente ao gráfico de f de x no ponto de abscissa x1, certo? Então, vamos escrever isso aqui. Vamos obter a equação da reta tangente ao gráfico de f de x igual a x2 mais 1 no ponto de abscissa x1. Ora, nós sabemos que essa reta, como toda reta tangente, né, tem a equação y igual a x mais b, tangente ao gráfico de uma função. Tem a equação y igual a x mais b, mais o a é f' de x1, certo? F' de x1 é o f' de x avaliado em x igual a x1. F' de x é 2x. Para x igual a x1, obtemos 2x1, tá? Então, a reta tangente ao gráfico dessa função no ponto de abscissa x1 tem equação. No lugar do a, a gente põe 2x1 x mais b. Só que isso aqui é só parte da solução inicial, certo? Do que é pedido em termos do que a gente está querendo obter aqui, né? A equação da reta tangente ao gráfico dessa função no ponto de abscissa x1. Por que é só parte? Porque ainda falta obtermos o b, o coeficiente linear aqui. Então, vamos encontrar o b agora. Como o ponto de tangência é um ponto tanto do gráfico da função quanto da reta tangente, certo? Para x igual a x1, nós temos o mesmo y, tanto na reta quanto no gráfico da função. Então, com o mesmo y, nós temos, para o gráfico da função, x1 e x igual a x1, tá? x1 ao quadrado mais 1 é igual a 2x1 vezes x1 mais b. Certo, gente? Veja, entenda. Ponto de tangência, ele é do gráfico da função e da reta tangente. Ele pertence a ambos. Então, se colocarmos, né, e se o ponto de tangência tem a abscissa x1, se substituirmos aqui x por x1 e aqui x por x1, teremos o mesmo y, certo? O mesmo y. O y do gráfico é igual ao y da reta. Então, nós montamos uma equação agora para o b. Então, o b é x1 ao quadrado mais 1 menos 2x1 ao quadrado, que é então menos x1 ao quadrado mais 1. Então, a equação da reta é 2x1 x
mais 1 menos x1 ao quadrado. Esta é a equação da reta tangente ao gráfico de f de x igual a x2 mais 1 no ponto de abscissa x1, certo? Sendo que nós queremos algo adicional. Nós queremos que... não queremos todas as retas tangentes ao gráfico de f. Nós queremos as retas que sejam paralelas a esta outra reta aqui, ó, de equação y igual a x menos 1. Duas retas são paralelas, né? Duas retas que correspondem ao gráfico de uma função f de x igual a x mais b, ou g de x igual a x mais b, elas são paralelas quando elas têm o mesmo coeficiente angular, certo? Isso deve estar claro na sua cabeça. Esta reta aqui tem coeficiente angular 1. Então, fazendo 2x1 igual a 1, obtemos y igual a 2 vezes 2x1 igual a 1, isso aqui fica 1, né? Y igual a x. Se 2x1 é igual a 1, x1 é 1 meio, certo? Aí aqui ficamos com 1 menos 1 quarto, que dá 4 quartos menos 1 quarto, dá 3 quartos. Ok, então isso aqui, ó, essa aqui é a equação da reta tangente ao gráfico de f de x igual a x2 mais 1 no ponto de abscissa x1 e que é paralela a esta equação, sendo que o x1 é necessariamente igual a 1 meio. Então, aqui está a resposta para o que foi pedido, certo? Para que valores de x1 a reta tangente ao gráfico dessa função, no ponto de abscissa x1, é paralela à reta de equação y igual a x menos 1. Só para este único valor de x1, e esta é a equação da reta tangente. E olha, em resumo, assim, para que fique bem claro, o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte, olha, de todas as retas tangentes ao gráfico de f de x igual a x2 mais 1, a única que é paralela à reta de equação y igual a x menos 1 é aquela cujo ponto de tangência tem abscissa 1 meio, certo? Então você esboça o gráfico aqui de f de x igual a x2 mais 1, vai lá para o ponto do gráfico de abscissa 1 meio, aquela reta tangente lá, no ponto de abscissa 1 meio, ela é paralela a essa outra reta aqui. Vamos dar uma olhada no GeoGebra. De início, vamos obter o gráfico de f de x igual a x2 mais 1. Agora, vamos esboçar a reta cuja equação encontramos, y igual a x mais 3 quartos, ou g de x igual a x mais 3 quartos. Vamos esboçar a reta dada no enunciado, né? Cuja equação foi dada no enunciado do problema, a reta da equação y igual a x menos 1. Vou colocar como gráfico de h de x igual a x menos 1. Olha aqui, ó, são retas paralelas, certo? E vamos pôr aí o ponto de tangência. X igual a 1 meio. O y, é só a gente pode substituir x igual a 1 meio aqui ou aqui, certo? 1 meio mais 3 quartos é 2 quartos mais 3 quartos, 5 quartos. Então olha que legal.
Aqui está a curva dada no exercício. Aqui está a reta dada também no enunciado do exercício. Nós queríamos encontrar de todas as retas tangentes ao gráfico dessa função ou tangentes a essa curva, aquela que é paralela a esta aqui. Encontramos, mas mais especificamente, nós queríamos encontrar a abscissa do ponto de tangência, tá? Em outras palavras, era isso que a gente queria encontrar. Então, o que a gente encontrou foi que essa abscissa desse ponto de tangência é 1/2. Tá? Qual era a abscissa do ponto de tangência, considerando-se a reta tangente ao gráfico, que é paralela a esta outra reta? Foi isso que a gente quis obter e foi isso que a gente obteve.